entrevista coletiva da Operação Vetos. O ministro André Mendonça está com a palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimentar a ministra Damares, Dr. Jefferson, Dr. Rafael, a doutora Ana Cristina, representando aí a Polícia Civil, nosso colega também da CEOP, que está acompanhando a mesa, aos jornalistas, todos os presentes. Dizer que hoje é um dia que marca uma das operações mais complexas da história da polícia e dos órgãos de segurança pública. A Operação Vetos, ela envolve cerca de 10 mil policiais de todo o Brasil empenhados no combate à criminalidade que afeta os mais idosos, que afeta os direitos básicos, humanos e a dignidade da pessoa idosa. Esse é um crime de grande gravidade que traz um alto impacto na vida de um ser humano, no sentido de tirar dele a dignidade justamente no momento de vida onde ele está mais fragilizado, quando às vezes as suas forças já não correspondem àquilo da sua juventude, a sua própria mente, às vezes, já abalada por alguma doença que traga um desgaste à memória dessa pessoa, o que põe ela numa situação de alta vulnerabilidade diante de agressores num ambiente restrito, num ambiente fechado, quando não dentro da própria casa, a partir de ações de familiares mesmos dessa pessoa que está sendo vítima do crime. Eu queria parabenizar ao Ministério da Justiça como um todo, ao Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, pelo trabalho em parceria e, de modo muito especial, a toda a equipe das polícias civis do Brasil todo que estão participando dessa operação. Dar o meu registro de reconhecimento à Secretaria de Operações Integradas, a CEOP, pela capacidade de agregar dentro de uma única operação o cumprimento de tantos mandados judiciais, milhares de mandados judiciais, cerca de 500 prisões. Os números serão mais adequadamente apresentados, tenho certeza, pelo Dr. Rafael, mas, acima de tudo, num trabalho que é a aplicação prática dos princípios do Sistema Único de Segurança Pública, que são a cooperação, a atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública. Dizer que é uma preocupação do governo a defesa dos direitos humanos de todos os cidadãos e, de modo hoje muito especial, também da pessoa idosa. Novamente, registrar o meu reconhecimento e valorização pelo trabalho das polícias, dos policiais civis que estão participando desse processo, dizer que sem vocês nós não teríamos como realizar uma operação dessa magnitude e que o exemplo que os senhores estão dando hoje para o Brasil de busca de resgate da situação de vulnerabilidade dessas pessoas trará implicações não apenas para a segurança pública, para um alcance efetivo dos ideais de segurança pública para um segmento da sociedade que muitas das vezes já se via esquecido pelo Estado e, ao mesmo tempo, vai viabilizar uma série de políticas públicas, aí já na área do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, de transformação efetiva dessa realidade a partir do resgate que hoje está sendo feito. Meu muito obrigado a todos e meus parabéns a todos os que estão, de alguma forma,
participando dessa grande operação, que é a maior operação da história no termos de envolvimento quantitativo de policial do nosso país. Muito obrigado e bom dia a todos. Ministra Damares, com a palavra. Bom dia, senhores. Eu começo agradecendo ao ministro André por este ministério ter ouvido o clamor dos idosos no Brasil. Essa operação nasce a partir de uma reunião em que todos saíram chorando quando o nosso ministério mostrou a violência contra o idoso no Brasil e como ela tem crescido. A partir dali, nossos ministérios se unem e a gente não sabe mais aonde começa um ministério, termina o outro. Não sei se o doutor Jefferson é do meu ministério, se ele é da Justiça, se o Rafael trabalha comigo, se o doutor Rafael trabalha com o ministro André. E essa integração nos levou à Operação Vetos, que teve início dia 1º de outubro, no Dia Internacional do Idoso. E nesse dia nós estávamos dentro da sala de operação. E quando a gente viu tudo aquilo de verdade, um de cada estado na sala de operação, deflagrando, começando essa operação, grandiosa, gigante. E naquele dia eu chorei muito, e todos nós de novo choramos muito. Eu sou a ministra que chora, mas como não chorar em ver um trabalho integrado como esse? E aqui, secretário Jefferson, os nossos cumprimentos. Essa operação mostra exatamente o que é a Secretaria de Operação Integrada, é isso. E desde o dia 1º de outubro, a gente tem acompanhado diariamente o que está acontecendo nas ruas do Brasil. Vocês vão ver os números. Vocês vão ficar surpresos com os números que serão apresentados aqui agora. E aí eu não posso deixar de dizer à minha Polícia Civil, obrigada. Estamos com 2 delegadas aqui. 2 delegadas que representam centenas de outros que estão agora na rua, fazendo prisões, visitando famílias, resgatando idosos. Antes de vir para cá, eu estava de novo lá na sala de operação. E as imagens que me foram mostradas hoje, elas foram terríveis. Mas a gente via naquelas imagens também os policiais civis carregando os idosos no colo e levando para a delegacia. Imagens de quando a polícia está chegando na casa, os idosos gritam, me tirem daqui. Não tem como a gente não chorar diante das imagens que eu tive acesso agora de manhã. Milhares de vítimas foram visitadas. Obrigada, Polícia Civil. E tudo isso nasce a partir da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, a partir do Disque 100. O nosso Disque 100, no ano de 2019, recebeu 36.181 denúncias de violência contra idosos. Mas pasme para o número de 2020. Agora, no ano de 2020, até final de setembro, 62.109 denúncias de violência contra idosos no Brasil. Justifica uma operação dessa, é claro. Justifica muito. Mas quero dizer que os nossos delegados lá na ponta, as delegacias especializadas de idosos, sem investimento. Às vezes as pessoas passam em frente à delegacia do idoso e nem olha, nem sabe o que está escrito ali. Esses delegados, esses agentes envolvidos com a proteção do idoso. E aqui que fique claro uma coisa, a Operação Vetos marca uma história na política da proteção do idoso. A partir da Operação Vetos, e aqui está conosco o secretário nacional dos direitos da pessoa idosa. A partir da Operação Vetos, a gente vai mudar a política pública de atendimento aos idosos no Brasil. Eu acho que é a primeira vez no Brasil que, a partir de uma operação policial, muda-se a política de direitos humanos. E que fique claro que a gente não tem como garantir direitos humanos no Brasil, não tem como a gente proteger os direitos fundamentais sem as forças de segurança. E essa operação integrada entre esses 2 ministérios mostrou isso. Os números vão impressionar, mas os números não encerram aqui. A gente vai continuar. Os inquéritos surgidos vão ter muitos desdobramentos. Obrigada, ministro André, obrigada, Ministério da Justiça, obrigada, Secretaria de Operações, obrigada, delegadas, obrigada, Polícia Civil, obrigada, Ouvidoria.
E eu queria mandar um recado agora para o Brasil, me permita. A todos os idosos do Brasil que estão vivendo um ciclo de violência e que achavam que estavam sozinhos, vocês não estão sozinhos. Olha o que nós estamos fazendo. Nos procure, denuncie. Nós temos um WhatsApp, fale conosco por meio do nosso WhatsApp. Nós temos o Disque 100. Idosos, vocês não precisam ficar refém de filhos agressores, de netos agressores, de vizinhos agressores. O Brasil está cuidando de vocês e nós estamos mandando esse recado hoje. Nos procure. E vocês que sabem de algum idoso no Brasil que está vivendo um ciclo de violência, que está numa situação degradante, por favor, falem com o nosso ministério. Procure a delegacia especializada de sua cidade. Procure a Polícia Civil. Nos procure. O recado para os agressores está sendo mandado. Acabou para vocês. Nós estamos nos levantando nessa nação, na proteção dos idosos, como jamais foi visto no Brasil. Obrigado, policiais. Obrigada, ouvidoria. Secretaria do Idoso. Secretaria de Operações Integradas. Nosso coordenador, ministro André. Obrigada. É um dia histórico hoje no Brasil, para os dois ministérios, para o governo Bolsonaro. Muito obrigada. Com a palavra, doutor Jefferson. Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar toda a equipe, né, a situação desde as nossas reuniões iniciais, a reunião com o ministro André, a ministra Damares, onde iniciou realmente esta operação e trazer a importância das forças policiais, onde conseguimos unir todos os estados do país. Todos os estados trabalharam nessa operação, mais o Distrito Federal. Algo inovador. Realmente as cenas de violência contra idosos extremamente comovente, situação degradante. Então necessitava realmente de uma operação dessas. Esta operação será apenas um marco inicial. Continuamos fazendo o possível tudo para combater os crimes de uma maneira geral de violência, os crimes patrimoniais contra idosos. Vamos ter um foco especial tentando aproximar essas delegacias, subsidiar até em situações que seriam necessárias, porque muitas vezes necessitam de algo. E a ideia é realmente integrar todas as forças do país para combater esses crimes. Foi um marco. Todos os dias continuaremos combatendo. Vamos colocar isso no calendário do país, apenas como uma data para também realizar uma grande operação, mas todos os dias estaremos tentando combater esse tipo de crime. A quantidade de denúncias que chegam é um número absurdo. E o importante também é falar que nós tivemos uma participação de 1.400 municípios. Todas as forças policiais, todos os estados realmente realizaram a missão de uma forma com paixão, inclusive, né? Isso daí é uma matéria realmente apaixonante, e só se foi possível desta forma as secretarias de segurança, as polícias civis dos estados, desencadeando essa operação, com esse planejamento feito pelos ministérios, em uma união, uma integração, inclusive, dos ministérios. O doutor Rafael Caldeira, então, vai fazer a apresentação dos resultados da operação. Depois eu passo a palavra para a doutora Ana Cristina e para o doutor Fernando. A gente vai projetar a apresentação. Bom dia a todos. Eu vou explicar um pouco a... É desligado. Quer usar esse aqui? Alô? Aqui. Bom dia a todos. Eu vou explicar um pouco sobre a origem da operação, a forma como ela foi articulada, como ela foi montada, para ao final apresentar os resultados. A Operação Vetos ela foi articulada pela CEOP em atendimento a um pleito do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que constatou
um grande aumento do número de denúncias de crimes violadores de direitos humanos, especialmente violência contra o idoso, nesse período da pandemia. A ministra Damares já há vários meses vem alertando, né, sobre esse grave problema que a gente está enfrentando. E na CEOP, quando nós recebemos esse pacote de denúncia, a gente, lá na Coordenação Geral de Operações, a Coordenação Geral de Planejamento, está aqui representada pelo Dr. Fernando, nós vislumbramos que a forma de dar uma resposta bem incisiva e pedagógica seria montando uma grande operação nacional integrada, né, com a união, para que a partir da união de esforços das delegacias especializadas de combate a idoso, ou as delegacias que fazem às vezes da delegacia do idoso nos estados onde não existem, para que todas elas, em todas as unidades da federação, pudessem atuar de uma maneira conjunta, né, para que a gente desse essa resposta bem pedagógica. E, para isso, a gente deu um tratamento preliminar a essas denúncias, elas foram agrupadas por estados, separadas por municípios, e foram apresentadas aos estados em meados de setembro, com uma proposta de operação integrada, né, consistente numa fase preliminar de verificação de procedência, análise de vínculos, para que os inquéritos policiais e procedimentos devidos pudessem ser instruídos e deflagrados numa data conjunta. Por óbvio, é um crime muito grave, né, em que o idoso não pode esperar essa data da deflagração para receber essa assistência. Então, a orientação desde o início foi que, à medida que as diligências fossem sendo realizadas, as medidas já fossem cumpridas. E bom, isso então foi apresentado aos estados, todos os estados aderiram prontamente, todos os secretários de segurança pública, delegados gerais, especialmente os delegados, né, as equipes que estão nas delegacias de proteção ao idoso, ou delegacias que fazem às vezes, receberam a operação de braços abertos, e a operação teve início, né, o marco inicial foi no dia 1º de outubro, logo na semana seguinte, que é o Dia Internacional do Idoso. Desde então, as delegacias em todo o país passaram a realizar as diligências, né, de verificação de procedência, de diligências de instrução, visitas a abrigos, visitas domiciliares, enfim, todo o trabalho que eles já desempenham normalmente. E dentro já do contexto da operação, com o objetivo de apurar o número maior possível de denúncias. A gente sabe das limitações que as polícias civis têm, especialmente as delegacias do idoso, né, as limitações materiais, pessoais. A gente sabe das limitações impostas pelo período do Covid, mas isso não foi nenhum impeditivo para que essas delegacias abraçassem o pleito e desempenhassem um papel excepcional, né? E então, durante todo esse período, eu vou pedir agora que coloquem aqui os indicadores. Então, nesse período do dia 1º de outubro até hoje, né, esse é um BI com os números consolidados, né, de todos os resultados alcançados pelas 26 as polícias civis dos 26 estados e do DF, né, do dia 1º de outubro até hoje. Nós temos aí mais de 10.800 denúncias apuradas, mais de 3.000 inquéritos instaurados, 2.345 termos circunstanciados de ocorrência, 449 pessoas presas, quase 150 mandados cumpridos e o mais importante, né, quase 12.000 vítimas atendidas nesse período. Esse segundo BI, pode passar? Nós fizemos um filtro somente com as diligências que estão sendo cumpridas na data de hoje. Então, esses são os números que estão sendo alcançados pelas polícias civis nos 26 estados e no DF. Em todos os estados e no DF, nós temos centenas de equipes policiais dando cumprimento a diversas medidas, de todo tipo. E esse BI ele está atualizado até às 10 horas. Esses números ainda vão crescer muito, porque as equipes estão na rua, estão trabalhando.
E então ele está sendo à medida que eles estão cumprindo as diligências, eles estão atualizando as informações no sistema Córtex aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que a gente possa acompanhar os resultados. Então, até às 10 horas da manhã, somente na data de hoje, a gente já tem mais 166 denúncias apuradas, mais de 330 visitas domiciliares ou abrigos, instituições de longa permanência, 16 inquéritos instaurados, um termo circunstanciado lavrado, 13 medidas protetivas cumpridas, 4 pessoas presas e mais 203 idosos atendidos somente na data de hoje. Esses números certamente ainda vão crescer até o final do dia, as equipes estão trabalhando e à medida que vão finalizando, eles vão alimentando os sistemas. Pode passar. E desde o início da operação, no dia 1º, a gente já teve diligências realizadas em 1.410 municípios em todo o território nacional. Esse era o conteúdo que eu tinha para apresentar para os senhores. Permaneço à disposição aqui para qualquer esclarecimento adicional. Vou passar a palavra, então, para a doutora Ana Cristina. A doutora Ana Cristina é representante do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil. Bom dia. Bom dia a todos e a todas, Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é motivo de grande satisfação do Conselho Nacional de Chefes de Polícia nós participarmos de uma operação como essa, que é uma operação pioneira no Brasil, para além do objeto dela, mas para essa integração que cada dia é mais latente, mais forte, mais exitosa para a sociedade entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Essa é uma operação que, para fora das delegacias especializadas, que foram as delegacias como pontos focais e que coordenaram a operação, ela envolveu toda a polícia, todas as demais unidades, elas participaram disso, de todos esses trabalhos que foram desenvolvidos aí há quase 2 meses, e só a partir desse envolvimento é que foram capazes de chegarem a esses resultados. E isso é muito importante, Nós mandamos uma mensagem para o país que nós estamos diante de uma gravíssima violação dos direitos humanos, que nós estamos diante de crimes, que não só questões patrimoniais e questões contra a vida, homicídios que são importantes, combate à corrupção, mas, acima de tudo, nós zelarmos por nossa história, porque, afinal de contas, nós vivemos num país onde, infelizmente, o valor juventude ele tem um valor absoluto. Então, nós esquecemos de nossas ascendências, de nossa história, e é muito importante nós mandarmos esse recado, Nós precisamos reconhecer, proteger e enfrentar violações a quem construiu o nosso país. E dizer que o Conselho ele está à disposição para ações como essa e agradecer o convite e esse momento de participação. Obrigada. Bom dia a todos, ministra, demais componentes da mesa, demais presentes. Realmente, de fato, é assustador o aumento do número de violações de direitos humanos no país neste ano. Um grande vetor aí, que a pandemia, fez com que o agressor e as vítimas coabitassem durante um longo tempo, um tempo maior do que normal, no mesmo espaço. E aí também contribui para isso outros fenômenos, como o financeiro e outro, mas nada disso justifica esse aumento significativo, de denúncias de violações de direitos humanos. Nós recebemos hoje, na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, canais Disque 100, Big 180, hoje também temos até o WhatsApp, número 61 9656 5008, entre aproximadamente 10 mil ligações, 10 mil atendimentos por dia. Desses 10 mil atendimentos, aproximadamente 1.000 desses atendimentos se transformam em violações de direitos humanos, em denúncias de violações de direitos humanos.
E aí a gente encaminha essas denúncias de violações de direitos humanos a toda a rede de proteção. E dentre elas, a principal, a rede de segurança pública, né? As delegacias de polícia, as delegacias especializadas de enfrentamento à criança e adolescente, ao idoso, as delegacias de polícia civil em todo o país. E a gente sabe da dificuldade, né, que a própria polícia civil tem de enfrentar esses crimes, porque em sua maioria eles ocorrem dentro de casa. Como é difícil afastar um idoso do seu filho, né, doutora? É extremamente difícil. Mas a gente tem que encerrar esse ciclo de violência. Só no que se refere a idoso, no ano de 2020, nós tivemos um acréscimo no número de protocolos de aproximadamente 46% do número de denúncias. Considerando que os 3 primeiros meses houve uma estabilidade, e após a Covid que houve um acréscimo exorbitante. E no número de denúncias, gente, nós tivemos um acréscimo de 71,66% do número de denúncias. Então, com intermediação aí da nossa ministra e do nosso ministro, a gente conseguiu aí com a Diretoria de Operações e com a Secretaria de Operações do MJ, tentar dar um basta nisso, tentar frear isso, de alguma forma, fazendo essa extraordinária operação integrada. O Disque 100 encaminhou os dados, né? Esses dados foram analisados, 10.800 denúncias apuradas. Nós temos uma média de encaminhamento de 6.000 denúncias, doutora. Então, se apurou 10.800 nesse mesmo período, quase que a totalidade das denúncias foram apuradas. Então, a gente só tem que agradecer a essas polícias civis, a Secretaria de Segurança Pública no Estado, leve esse agradecimento a todos do país, a todos os policiais civis lá da ponta que nesse momento estão trabalhando. Isso é extremamente importante para a proteção de direitos humanos, para os nossos canais de enfrentamento, para que o cidadão acredite no Disque 100, no Ligue 180, quando ele liga desesperado pedindo por um apoio. Então, a resposta está aí. Tá? A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos continuará integrada à rede de segurança, ainda mais agora que a gente está desenvolvendo tecnologias para isso. A gente já está desenvolvendo um sistema que permita integrar diretamente a rede de segurança aos direitos humanos. Era isso que eu tinha que falar. Muito obrigado. A gente vai abrir para perguntas. Primeira pergunta, o jornalista Gabriel Palma, da TV Globo. Bom dia pessoal. Primeira pergunta relacionada, claro, à operação de hoje. Pelo que os senhores explicaram, desde o dia 1º de outubro começou essa força-tarefa, né, digamos assim, que está resultando nessa deflagração conjunta hoje. De lá para cá, quais são os principais crimes que estão sendo apurados, que estão sendo vistos? Gostaria de perguntar se a ideia de concentrar, de realizar isso hoje, é de justamente fixar uma data, uma atuação conjunta, porque a apuração, como os senhores comentaram, começou no dia 1º de outubro, né? E aproveitando a presença do ministro, sei que é um assunto que não é o da operação de hoje, mas eu gostaria também de questionar, nós tivemos essa semana ações semelhantes em Santa Catarina, no Pará, relacionadas a crimes de banco, atuações semelhantes envolvendo alguns estados. A Polícia Federal, se eu não me engano, até abriu um inquérito ontem para atuar no caso de Santa Catarina. Como que o Ministério da Justiça está vendo essa questão dessa atuação coordenada entre estados de criminalidade? Obrigado. Posso? Bom, em relação à primeira parte, estão sendo apurados. A gente recebeu denúncias de todo tipo de crime, não apenas crimes de violência física, violência moral, violência patrimonial, e todas elas foram encaminhadas para as polícias civis. A gente temos delegacias especializadas do idoso que trabalham exclusivamente com os crimes do Estatuto, temos delegacias do idoso que trabalham com todo tipo de crime. Mas certo é que mesmo nesses estados em que as delegacias do idoso trabalham somente com os crimes do Estatuto, as demais denúncias foram encaminhadas para as delegacias responsáveis para apuração.
Durante a instrução, que começou no dia 1º, a gente sabe que esses crimes são muito graves, não podem esperar. O objetivo era que fossem sendo cumpridas imediatamente. E a ideia da data era realmente mostrar o resultado desse esforço concentrado, para mostrar que esse tipo de crime tem uma resposta estatal, que ele jamais vai permanecer na impunidade. Deixa eu completar. Eu acho que os repórteres precisam entender uma coisa muito grave que está acontecendo no Brasil hoje. Estava aqui conversando com a delegada. O estupro de idosas. Nós já temos no Brasil, e a operação no final vai mostrar alguns casos, nós temos no Brasil registro de idosas de 86 anos, 92 anos, sendo estupradas. E este é um crime que o Ministério da Mulher tem incomodado muito, porque geralmente a idosa não denuncia que foi estuprada. É muita vergonha para ela. Então, nós estamos fazendo enfrentamento e no dia 10, essa operação agora, dia 10 de dezembro, é o Dia Nacional dos Direitos Humanos. Nós vamos apresentar um pacote de proteção dos idosos, a nossa Política Nacional de Proteção dos Idosos, e o enfrentamento com muita coragem ao estupro de idosas e à violência sexual contra o idoso. Então, a gente precisava deixar isso bem claro, que na nossa política vai vir aí o enfrentamento ao estupro. Depois, se quiserem conversar com as delegadas aqui, elas vão falar para vocês com mais detalhes, mas o estupro e a violência sexual também contra o idoso. É de verdade e é aterrorizante o que está acontecendo. Não, só dizer, se eu perdi alguma coisa, por favor, me corrija, tá, Lisiane, também aí por conta às vezes, a dificuldade de ouvir, mas o que eu entendi da minha parte seria a questão aí dos assaltos Santa Catarina e Pará. Com respeito a isso, desde o primeiro momento, nós nos colocamos à disposição dos estados. Nós agendamos várias reuniões e fizemos várias reuniões com a Secretaria de Operações Integradas, está aí a pessoa do próprio secretário, Dr. Jefferson, os diretores gerais da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário Nacional, e as respectivas áreas de inteligência. Por quê? Porque a forma como foi feita, foram feitos os 2 assaltos, indicavam participação e coordenação do crime organizado. O que nós podemos dizer sobre isso é que são situações operacionalmente similares, foram nos 2 estados, mas que não há indicativo, até o momento, qualquer indicativo de correlação de comando nas operações. Ou seja, a operação que ocorreu em Santa Catarina teve a participação de um grupo e a operação que ocorreu, o assalto que ocorreu no Pará, de outro grupo. Então, não há, até o momento, indicação de vínculos no comando desses 2 assaltos. Os apoios estão sendo dados aos 2 estados. A investigação, ela compete primariamente às polícias civis desses 2 estados. O que nós fizemos, por exemplo, foi, além de nos colocar à disposição, designar pessoas e policiais de todas as nossas polícias da União para apoiar as polícias desses estados. Em Santa Catarina, o chefe da investigação dos crimes relacionados ao crime organizado se deslocou, o chefe nacional se deslocou de Brasília para Santa Catarina. Paralelamente, a Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar não o assalto em si, mas a correlação com outros possíveis crimes de um mesmo grupo ou facção criminosa, as questões envolvendo lavagem de dinheiro também do assalto, que pode estar envolvido com outros ilícitos que já estão sendo apurados pela Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal, ela conseguiu, numa atuação também conjunta, interceptar uma situação de um possível assalto que ocorreria no Paraná.
ou de pessoas que estavam envolvidas também com assalto. Em Santa Catarina, houve troca de tiros com pessoal do crime organizado, aparentemente com altos indicadores de calibres, de armas de alto calibre, que só não tiveram uma situação pior porque os veículos das nossas polícias usados na operação foram blindados, eram blindados. Então, nós estamos tendo, por parte da Secretaria de Operações Integrada, por parte das polícias Federal, Rodoviária Federal e da Polícia Penal da União, uma atuação bastante intensa em cooperação com esses estados, ao mesmo tempo buscando fazer os links com crimes ocorridos em outros estados ou que envolvam investigações que já estão em curso no âmbito da Polícia Federal. Ao mesmo tempo, registrar aqui que há um compromisso efetivo em torno do combate ao crime organizado. Antecipo que vou estar procurando a FEBRABAN também para buscar, em conjunto com a FEBRABAN, desenvolver estudos relacionados a uma melhor estratégia na distribuição de dinheiro em espécie, porque o assalto em Santa Catarina ele foi concentrado numa agência que tem capilaridade para distribuição de recursos para outras agências. Então, trabalhar com a FEBRABAN uma logística diferenciada também para prevenir esse tipo de crime, que tem reduzido nos últimos anos, tem havido uma redução significativa, mas que precisa também ter cada dia mais uma atuação intensa, tanto na prevenção como na repressão, e é o compromisso que nós temos de fazer junto com os estados da federação. Com a palavra agora o jornalista Vladimir Neto, da TV Globo. Olá, bom dia a todos, ministra Damares, ministro André. Eu queria só conferir alguns números que vocês passaram, para a gente poder informar melhor. Por exemplo, o release falava em 6.814 denúncias pelo Disque 100 só entre o dia 1º de outubro e hoje. Aí, o secretário falou em um aumento de 46% das denúncias contra idosos. A ministra Damares falou em 62.109 denúncias este ano até setembro. Então, repara, o primeiro número, 6.814, é de outubro até hoje. O número que a ministra falou é 62.000 até setembro. Então, a minha primeira pergunta, no mesmo período do ano passado, 2019, de 1º de outubro até hoje, teve um aumento? O release está dizendo assim, que teve um aumento muito grande durante a pandemia, isso que eu estou querendo confirmar. Então, eu queria saber o número exato de denúncias entre o dia 1º de outubro e hoje, no Disque 100, sobre crime contra os idosos em 2019, e queria também saber no ano todo. Então, no ano todo, este ano 2020 até hoje, quantas denúncias contra os idosos e no ano todo de 2019, quantas denúncias contra idosos, para a gente poder só informar melhor. O senhor falou em aumento de 46% de crimes contra idosos e 71,76% no geral. Aí eu estou meio confuso aqui com os números, aí por isso que eu estou querendo só checar isso. Ok, é bem tranquilo. É porque a gente tem agora uma nova forma, o nosso sistema agora consegue observar não só o número de protocolos de denúncias, mas também o número de denúncias. Por vezes, o mesmo protocolo de denúncia gera mais de uma denúncia. Às vezes, o agressor agride o idoso e agride uma criança, por exemplo, né? Então, antes, a gente contava isso como uma única denúncia, porque gerava um único protocolo. Então, o nosso sistema agora ele se modernizou e ele consegue, mesmo em cada protocolo, identificar 2 denúncias. Mas, independentemente disso, eu vou te dar as perguntas que você fez. No que se refere à pessoa idosa, no ano de 2019, nós tivemos de janeiro a setembro, tá? De janeiro a setembro, que é até onde a gente levantou os dados, né? Que a partir de 1º de outubro começou a operação, ok? Tá? De 2019, nós tivemos, ministra, 36.181 denúncias. De janeiro a setembro de 2019.
De janeiro a setembro de 2020, tivemos 62.109 denúncias. Foi o número que a ministra deu. Ok? Então, o número que ela deu está correto. Isso corresponde a um aumento no número de denúncias de 71,66%. Se você considerar apenas os dados referentes a outubro e novembro, como você perguntou, eu também vou responder, depois você veja os percentuais, porque eu não os calculei aqui, ok? Mas eu te posso passar os números aqui. Aliás, eu estou com o levantamento até setembro, mas depois você pode mandar um e-mail ou pedir qualquer informação à nossa ouvidoria. Eu não estou aqui com as informações, porque a gente só trouxe os dados da operação, das denúncias encaminhadas até setembro, entendeu? De janeiro, outubro e novembro, que foi o período da operação, na verdade, eles estavam apurando essas denúncias anteriores, compreende? Então, eu tenho todos esses dados. Tem mais alguma... Você quer informação? Só para você ter uma noção do aumento que a gente fala, no mês de janeiro, nós tivemos 3.203 denúncias em 2019. Fevereiro, 2.504. Março, 3.045. Abril, 3.942. Em abril, né, que começou a questão da pandemia afetar diretamente nos confinamentos, né, das famílias, em 2019, 3.942, 2020, 7.330 denúncias. Então, em abril, o aumento, se eu não me engano, chegou a casa de 78%, só em abril. E assim a gente vai acompanhando. Maio, 4.404 para 8.030. Junho, 4.651 para 7.974. Julho, 4.789 para 6.191. E assim por diante. A gente aproveita a oportunidade, nós lançaremos agora, no dia 10 de dezembro, e aí eu convido todos os senhores e a imprensa, um dashboard com painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, um painel de direitos humanos, um painel com todos esses dados. Ele é extremamente interativo, os dados estarão disponíveis em dados abertos, na política de dados abertos, e todos vocês poderão fazer centenas de milhares de cruzamentos, não só de violações de direitos humanos, no que se refere à pessoa idosa, mas também a todos os grupos vulneráveis. A gente também teve um aumento expressivo no número de denúncias de violações de direitos humanos contra mulheres. A gente também teve um aumento expressivo de denúncias de violações de direitos humanos contra pessoas idosas, tá? Em percentuais até superiores, pessoas com deficiência, que sofrem também esse mesmo mal da questão do confinamento nesse período. E, pasmem, no que se refere a crianças e adolescentes, a gente teve quase que uma estabilidade. Significa dizer que há uma grande probabilidade que essa criança está sendo violentada e que ela não está tendo acesso, né, à denúncia, porque normalmente quem verifica que uma criança, quem denuncia a violência contra uma criança não é a própria criança, né? Quem denuncia é a escola, é um professor, é um coleguinha de sala de aula, é um tio, um parente que vai fazer uma visita, e tendo em vista que houve uma redução desses contatos sociais com a criança, isso deve estar, de alguma forma, só da criança que houve uma estabilidade. Todos os outros, o aumento foi significativo. Então, a gente vai apresentar todos esses dados agora no dia 10, né, também numa coletiva de imprensa, para todos os senhores, para terem acesso a todos esses dados do primeiro semestre de 2019. E ainda nesse ano, nós apresentaremos os dados de violações de direitos humanos, também nesse dashboard em D-7, ou seja, vocês terão acesso a todos os dados de violação de direitos humanos de uma semana anterior, até o início do ano, ok? Então, se tem alguma dúvida ainda, doutor? Eu gostaria de complementar que é importante esclarecer que as polícias civis não se limitaram a trabalhar nas denúncias recebidas durante o período operacional, né? Eles trabalharam em todo o passivo recebido durante todo o ano.
as denúncias, quando elas chegam na ouvidoria, elas são automaticamente encaminhadas diretamente para as polícias civis. A CEOP não é um filtro, né? Então, eles trabalharam em todas as denúncias que foram recebidas ao longo do ano. E é importante destacar também que a mesma denúncia, primeiro que a ouvidoria, ela recebe o mesmo fato, ele é denunciado 2, 3, 4 vezes, né? O mesmo denunciante, ele faz diversas denúncias, ela chega em duplicidade, em triplicidade. Às vezes familiares diversos denunciam o mesmo fato criminoso. Essa mesma denúncia que é feita no Disque 100, ela é feita nos canais estaduais, né? Ela é feita, registrado boletim de ocorrência na Polícia Militar, ela é feita diretamente nas delegacias. E por isso que eu até destaquei aquela fase preliminar de análise de vínculos e verificação de procedência. Porque a mesma denúncia, o mesmo fato, ou o mesmo idoso, a gente tem talvez dezenas de denúncias, né, da mesma situação. Então, o mais importante aqui é a gente analisar de fato o número de vítimas atendidas. Ele reflete melhor a realidade. Última... Pode fazer a pergunta, Vladimir. Então, como o senhor fala em 10 mil diligências, né? O senhor fala em 10.802 denúncias apuradas de 1 de outubro até hoje. Sim. Então, nessas denúncias, estão incluídas as denúncias do Disque 100 e mais as que os senhores recebem. As denúncias foram sendo agrupadas. Isso, então, quando o pessoal recebeu o pacote, 40 mil denúncias. Aí perceberam que, desses 40, a gente agrupando no pacote do Disque 100, no final das contas, a gente tem aqui, são 12 mil. Entendi. Aí, cruzando com as dos estados, eles foram agrupando, para daí, sim, aqui temos... Nessa situação desse idoso, temos aqui 5 denúncias do Disque 100, tantas no Disque estadual, já temos um boletim de ocorrência registrado, daí que isso foi concentrado para iniciar a verificação de procedência e a atuação das delegacias. Ok, então muito obrigado. Última pergunta para a gente encerrar, a repórter Tainá Farfã, da CNN. Bom dia a todos. Primeiro eu queria só confirmar um dado que eu fiquei na dúvida, que é que o aumento de denúncias em abril foi de 78% em relação ao mês anterior, é isso? E se esse foi o maior aumento registrado? Em relação a abril do ano passado. Mas esse foi de o abril mês de 2019, o percentual, basta calcular, eu não estou com cálculo aqui, porque eu lembro de memória, né, mas eu não posso, porque são todos... Vamos lá. Em abril, nós tivemos 3.942 denúncias em 2019. Em 2020, em abril, nós tivemos 7.330 denúncias. Entendi, então, comparando com o mesmo período do ano passado. Mesmo período do ano passado, né? Foi o mês assim, de maior impacto na época do isolamento social, né? Não, dá mais, acho que dá mais, ao contrário, dá bem mais. Dá bem mais, acho que é 70 e poucos %. Mas tem que calcular aí, basta calcular para vocês. Tá, ótimo, obrigada. E outra dúvida, eu queria saber se a gente já consegue adiantar algo sobre essa política nacional de proteção aos idosos, que vai ser anunciada no dia 10. Tainá, vamos voltar para o quadro, para vocês entenderem o que a gente... Uma das coisas que nós vamos fazer, o quadro de números. Preste atenção. O outro, anterior. Aqui, ó. O outro. Esse aqui, preste atenção. Nós tivemos 449 pessoas presas até às 10 da manhã. Esse número, com certeza, até o final do dia vai subir muito. Mas observe que nós tivemos 2.345 termos circunstanciados. Por que esses 2.345 não foram presos? Termos circunstanciados. Porque a pena que está prevista em lei, às vezes, é muito pequenininha. Uma das ações que nós vamos fazer é uma revisão da legislação brasileira com agravamento de penas a crimes cometidos contra idosos. Observe o seguinte, nós temos já instaurado 3.088 inquéritos até às 10 da manhã. Na condenação final, no final das investigações, isso pode resultar em muitas outras prisões. Mas a gente pode também se frustrar um pouco, porque a pena é pequenininha. Vai dar lá uma outra medida e não uma prisão. Então, uma das ações que a gente vai fazer nesse pacote de proteção é uma revisão da legislação no Brasil
ouvindo, inclusive, a polícia. No dia 16, a gente vai trazer os delegados especializados a Brasília, a primeira ação desse pacote, para a gente conversar com quem está lá na ponta e fazer uma revisão na legislação. Esse é um aspecto. Nós vamos também fazer no governo federal um apoiamento às LPIs. Nós estamos agora enviando para todas as LPIs em torno de 160 milhões de reais para esse momento de emergência Covid, mas a gente quer que isso seja uma continuidade o ano que vem. Nós vamos trazer nesse plano de proteção aí medidas, políticas públicas nos municípios de proteção dos idosos, bem uma série. É um plano com uma série de iniciativas, passando inclusive pelo Congresso Nacional, ok? Aproveitando aqui para complementar, a doutora Ana Cristina fez o cálculo, teve um acréscimo, então, no mês de abril, no se refere a denúncia de violação de direitos humanos contra idoso no Disque 100 e 180, de 85,94% no mês de abril de 2020 em relação a 2019. 85,94%, segundo os cálculos da doutora Ana Cristina. Ministro André, o senhor quer dar uma palavra final para a gente encerrar a entrevista coletiva? Não, apenas reforçar a importância da atuação do combate à violência contra os idosos. Essa foi uma mega operação, a gente sabe que o trabalho não acaba aqui, ao contrário, a intenção foi justamente, através desse esforço concentrado, trazer à luz o problema, que é um problema que precisa ser enfrentado, que, além de questões de segurança pública, envolvem de modo muito direto as políticas de direitos humanos, de proteção à pessoa idosa, e por isso a importância do Ministério da Família, dos Direitos Humanos, estar presente entre nós, porque é um trabalho cooperativo, não só na segurança, mas também no que envolve o resgate da cidadania dessas pessoas. Ao mesmo tempo, agradecer a presença de todos, das autoridades presentes e da imprensa, enfatizando, há muito por ser feito no Brasil e nós queremos contribuir para que entreguemos um país mais seguro, com mais proteção aos direitos humanos como um todo e, hoje, de modo muito especial, à pessoa idosa, e esse é o nosso compromisso como um todo, sabendo que a tarefa é árdua e há muito para se avançar nesse sentido. Muito obrigado. Pessoal, obrigada. A gente encerra a entrevista coletiva, já informando que os boletins a gente vai continuar repassando para vocês. E o Dr. Rafael pode tirar eventuais dúvidas e gravar o quebra-queixo também, caso vocês achem necessário. Obrigada.